Olá! Hoje eu estou aqui em Nova Veneza, na casa de uma pessoa muito especial. Eu conheci essa pessoa há mais ou menos 3 anos. Chegou na minha vida também pelo fato do luto, um luto difícil. Existem vários tipos de luto, de morte, e tem algumas que são mais traumáticas, né? A gente não maximiza nem minimiza nenhuma dor, mas tem umas que marca pelo fato do acontecimento. E hoje, né, a Analice vai estar contando para a gente a história dela. Analice, estou muito feliz de estar aqui na sua casa, você me receber e abrir as portas para contar. É um Eu prazer. sei que não foi fácil para você essa entrega, foi o momento mais difícil e mais doloroso da sua vida, porque a Rania era uma menina cheia de vida e veio acontecer tudo isso. E eu queria que você me contasse um pouquinho como era a Rania, criança, como é que foi a infância dela, a adolescência dela, até chegar no dia mais sofrido da Foi sua uma, vida. eu que agradeço por estar me dando a oportunidade de falar sobre isso, porque nós, mães de hoje, nós gostamos de falar sobre o assunto, Com mesmo que a certeza. sociedade não entenda isso, nós gostamos de falar. Eu mesmo, quando eu falo, eu me sinto bem, só que geralmente a sociedade muda de assunto, né? Que eles falam, É, muda de assunto. Então, a Rania foi assim, no meu caso mesmo, não posso te falar que foi o dia pior, porque eu já engravidei, já sepultei um filho no 6º mês, engravidei de novo. Nasceu bem, engravidei de novo, enterrei no 6º mês, né, então a Rania no lugar que ela tá, tem mais dois. a terceira entrega. A entrega é igual, porque a mãe tem aquele sonho ali, tá gestante, quer ter o filho, imagina Ah, ele correndo, de repente tem que tirar do útero para enterrar, para sepultar ali o sonho, né? uhum. A esperança, a diversão talvez, porque filho é bom, a gente imagina divertindo a gente, né? E foi assim que aconteceu. Então eu já fui, não sei, quando a Rania nasceu, eu já tinha 35 anos. Ela foi uma menina, a única, eu engravidei 5 vezes. A única menina que foi planejada, agora eu vou engravidar, foi a Isso que eu menina. ia te perguntar, se Foi a foi uma gravidez planejada. a Liza, eu tanto fazia porque eu já perdi do outro, de um homem. Se eu Uhum. engravidasse, não tava nem aí. Queria engravidar ou não queria, tanto fazia. A Liara veio depois da Rania, num acidente bruto, um ano depois. Aham. Quando a Rania nasceu, ela já tinha 9 anos. E a Rania já nasceu assim, dando birra, porque é menino que nasce com um irmão grande da birra mesmo. Aham. Ela Fica o nasceu, xodó da casa? ela não tinha mais neto pequeno, só tinha ela. E ela nasceu muito inteligente já. Pequenininha, 15 dias ela olhava pro buraco da parede tentando pegar o buraco. Aham. Ela sempre foi assim, avançada. A gente falava que ela era prodígio, né? Aham. A Rania era prodígio. Você conseguia ver a diferença no desenvolvimento dela, diferente Todo mundo via. Era nítido. Muito cabeluda, o cabelo dela fazia cacho, igual de São João, com um aninho, ela tinha um cabelinho já aqui, todo cheio de molinho. Isso era a coisa mais engraçadinha. Então minha mãe olhava e falava assim, Ana, essa menina não é da terra. Ela Sua não vai. mãe Minha mãe falava falava. assim, essa menina não vai ficar aqui. Eu falava, tá doida, mãe? E eu tinha tanto medo de perder filho grande, a coisa que eu tinha mais medo. Tem até uma foto que eu postei no Facebook que eu coloquei, não sei se você já viu meu Face. Tá lá escrito assim, quase nada poderá me abalar. Porque eu sabia que aquilo ia me abalar. Só que Aham. eu era forte, eu fui uma pessoa forte. E aquilo lá ia me E abalar você sempre foi muito guerreira pelas meninas, né? por elas. Você foi uma leoa E por antes eu elas. lutei pela minha mãe, por 2 sobrinhos, então eu fazia assim, o possível para a minha parte ser feita. Hoje eu já não preciso tanto lutar, hoje eu tenho a ajuda do meu esposo, hoje eu já tenho as meninas grandes trabalhando, até casado, Uhum. então eu não E preciso como mais. foi a adolescência da Rania? É Porque uma quando menina. tudo aconteceu, ela estava com Sim, 15 desde anos. criancinha, como a gente tava, assim, desde criancinha, ela falava, ela dava sinal, assim, de que ela tava agoniada com a vida. Mamãe, tá ruim, o que que eu vou fazer agora? Então ela foi crescendo, assim, agoniada, eu vi que tinha alguma coisa errada. Mas ela era, ao mesmo tempo, ela era feliz, sorridente. Aham. Às vezes ela dava, assim, umas crises do desânimo. Ah, não, tá tão chata. E foi crescendo assim. Ah, não, mãe, Aham. hoje tá ruim. Às vezes eu saía com ela pra passear na rua, andar à toa, porque a gente pegava e levava lá numa serra que tem pra baixo pra passear, Aham. no Viradouro, que o povo fala. E
foi uma menina assim que você via, eu era muito ligada, eu sou ligada com as três. Mas eu e a Rani era uma coisa estranha, porque Era uma conexão diferente. e ela foi uma adolescente feliz, ela era alegre, ela foi normal até 11 anos, normal assim, né, com essa diferença. Já era agoniada, eu já senti que ela tinha Mas alguma você não depressão. percebia, você percebia nela o quadro de depressão? Não, aí teve uma Até os vez, 11 anos, teve não. uma vez que ela me falou, mamãe, eu queria muito ir pra escola, igual a Yaya, que é igual ela chamava a mais velha. Mas não vai dar, porque eu vou morrer. Ela tinha 1 ano e meio, nem tinha nascido a outra ainda. E ela conversava de tudo. Aí ela falou assim, não vai dar. Eu falei, por que você vai morrer, neném? Você vai ficar com a mamãe. Não vou não. Eu é pouco tempo. E ela falava desse jeito. Aí depois nasceu a outra. Assim, hoje, inclusive, eu não lembro como ela falava, como ela ria. Eu lembro dela nesse tempo, quando ela era pequenininha. É como se tivesse dado um bloqueio na sua mente. Quando eu sonho com ela, eu amanheço chorando, porque é uma coisa que eu não lembro. Se você me perguntar hoje como era a voz dela, eu não lembro como é. Eu não lembro o sorriso dela. Eu não lembro como que ela... Eu sei, assim, que ela era meio... A gente fala malinha. Ela era malandrinha. Aí ela foi crescendo normal, inteligente na escola, nunca foi Até os 11 anos, assim, não te deu trabalho. Não. E quando desencadeou os 11 anos, o que você acha que culminou, que foi a explosão de tudo na cabecinha dela? É uma história, assim, longa, que eu vou até resumir, que é um pouco longa. A Laísa já tinha 18, 20, tinha uns 20 anos, e tinha os amigos que tinham saído do colégio, tinha os amiguinhos da escola. E a gente morava sozinha, porque a minha irmã faleceu, a gente tinha que mudar da casa que a gente morava, que era da minha irmã, para elas não ficarem sofrendo, e ir para a casa da minha outra irmã, até arrumar outra casa para a gente morar. Aí eles ficou muito tempo na minha irmã, conseguiu outra casa para morar, e ela gostou de ter a casa dela e começou a querer levar amigos para fazer festinha. Foi o meu erro aceitar. Porque ela começou, mãe, deixa nós tomar um aqui. Eu deixava. Depois, no outro dia, eu deixava. Até que um dia, eu pegava as pequenas, que era a Rania com 11 e a Liara com 9. Eu colocava na minha cama, o quarto dela tinha um banheirinho para visita. Todo, inclusive, usar o banheiro, que era um monte de amigo dela da escola lá. Tava sempre lá em casa. E teve um dia que eu dormi demais, doeu minhas pernas, eu tomei um remédio lá e dormi. Ela saiu do quarto e foi lá fora. E um desses, bonito, de 20 anos, pegou ela, empurrou pra fora do portão. Então, peraí, a sua filha era a filha mais velha que fazia as festinhas, que levava os amigos da escola. E ela era ela era do meio. A do meio. E ela saiu do quarto, foi lá ver a festinha dos outros, que ela sempre gostou de uma festa. E nisso ela estava com qual idade? 11 anos. Aí esse rapaz pegou ela, empurrou para um portãozinho que tinha lá, para trás da casa. E depois ela chegou no outro amiguinho que estava lá e falou assim, ô fulano, eu acho que o fulano fez mal para mim. Acho que ele abusou de mim. Ela não te contou na época? Não, quem sabe disso em mês, depois que ela faleceu. Que veio a tona. E eu levava ela no psicólogo, eu levava ela no psiquiatra, aí ela tratava com a psicóloga, que tem uma rede boa de atendimento. E ela tratava com a psicóloga, só que depois ela falava assim, mamãe, não tá adiantando. Mas é porque tava chegando no assunto. Com aquele medo de resolver. E o medo também de você descobrir, mexer com delegacia e a cidade toda saber do que aconteceu. A vergonha do que aconteceu. Foi nessa época, depois que aconteceu, e nesse dia teve uma briga na porta da minha casa, 4 horas da manhã, os 2 rapazes, esse que ela avisou e o que fez. Brigaram, sem rolar no chão. Aí eu acordei, tava aquela bagunça. Eu falei assim, Laís, é isso que você quer pra nossa casa? Aí ela falou assim, não, mamãe, agora você vai deixar ela beber que mais? Eu falei assim, eu acho que não. Mas eu ainda deixei. Eu não sabia de porque você não sabia o que tinha acontecido. Aí eles às vezes a gente pensa assim, melhor elas aqui dentro da minha casa, eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Não era na rua, porque mãe pensa isso, né? Eu tinha medo de perder uma das 3. Então, quanto mais eu perto de mim, melhor. Meu medo é você ver um soninho a mais. E aí, cheguei lá, eu andei com ela, acabou. Um dia, aí foi festa da cidade, da padroeira. Chegou na praça, esse rapaz estava, ele fingiu que não conhecia a gente. Eu não entendi por quê. Como eles eram todos rapazes abastados, a Laís era mais pobre, eu pensei assim, eu conheci uma pessoa igual eu, né? Já estava fazendo faculdade, filho único e tal. Aí eu falei assim, esse rapaz tá diferente. Falei oi pra ele, ele abaixou a cabeça e não me viu. Aí a Rania falou assim, mamãe, o fulano tá exibido. Aí eu falei assim, deve ter conhecido gente igual ele, Rania, deixa quieto. Não dei moral, não. Esse rapaz nunca mais falou com nós. Mas eu nunca sabia.
Aí a Laida ficou sabendo disso um mês antes da data que ela fez. Então você viu a diferença no comportamento dela. Depois disso, aí mudou muito. Com 11 anos ela começou a falar em droga, a bandear pro lado das pessoas que gostavam de droga. Parece que aquilo lá foi na cabeça dela e foi bagunçando e ela foi querendo envolver com essas pessoas. Ela começou já, chamou umas amiguinhas lá pra vender droga. E aí o homem, o avô da menina chegou Virou e a falou. cabeça dela. Começou a ficar custosa mesmo. Aí eu comecei a querer prender ela. Aham. E eu notei que pra prender ela não era tão fácil. Aí eu falei, gente, essa menina tá com depressão. Aí comecei a procurar psicólogo. O pessoal do PET me chamou, do CRAS, naquele tempo era CRAS. Me chamou e falou que ela tava precisando de psicólogo. Aí começou a luta. Aham. E cada vez ela ficando terrível. Teve uma vez que eu escondi, já tava quase no tempo dela fazer isso. Eu escondi a chave embaixo do travesseiro, que eu tinha uma amiguinha dormindo lá, um portão na rua de baixo e um portão na rua de cima. Escondi as duas chaves embaixo do travesseiro. Aí ela chamou os motoqueiros amigos delas que levavam elas para as festas, colocou a moto lá, pulou em cima da moto, portão. Foi como assim, se tivesse assim, destravado algo nela. Que ela revoltou. Tipo assim, a pior versão dela. Aí ela começou a falar em suicídio. Ela verbalizava para você sobre o suicídio. Mutilava, automutilava. Ela tinha cicatriz horríveis aqui. E a gente falava com ela as coisas que ela tava fazendo isso. Ela falava assim, mas vocês não entendem meu sofrimento. E eu ainda, o que era pior, além de ter que castigar ela bastante para me respeitar e para ela parar de ficar fugindo, essas coisas, eu ainda não acreditava na depressão. É isso que eu queria que os pais se atentassem. É porque a maioria das vezes, eu não sei se você, naquela época você pensava assim, a gente falava assim, a depressão é frescura, é falta de serviço, é falta de ocupar a cabeça. Eu falava, vou te levar no hospital do câncer para você ver o tanto que a vida sua é boa. Falava para ela, vou te levar lá na aula das crianças, você vê de pessoas da sua idade, para você ver como que a sua vida é ótima. Eu escutei uma reportagem muito interessante, a qual dizia assim, a moça, e ela com um quadro depressivo, e ela disse assim, eu gostaria que a depressão sangrasse, porque ela fosse uma ferida exposta que sangrasse, para todas as pessoas conseguirem enxergar o quanto a depressão dói. Ela passou a não dormir, Ela chegou a tomar remédio controlado? Não, eu tomo remédio de coração. Então eu já, nos últimos meses, eu passei a esconder o remédio meu todinho. Porque você já tinha visto os indícios suicidas nela? É porque eu já estava sabendo que ela falou pra mim, na minha cara, assim, eu não quero saber, eu vou me matar mesmo. Aí eu falei assim, você vai fazer isso comigo, tá dando sofrer na vida, eu enterrei seus 2 irmãos, sem conhecer. Você vai fazer isso comigo, tá? Eu luto por vocês. Minha vida é luta contínua por você e pela Live, pela Liara. Eu não ligo nem pra mim. Porque eu era assim, eu era aquela pessoa costureira que ganhava pouco, que costureira ganhava pouco. E eu não comprava nada pra mim. Era pra elas, era esforço, era tudo. Deus me livre, se ela pedisse uma coisa, eu não pudesse dar. No final, eu já tava assim, porque eu tava bastante apertada quando ela ouviu. Meu financeiro tava bem abalado. E eu acho que e ela parece que a depressão dela era financeira também. Porque quando a gente tava bem de dinheiro, ela não mostrava muito sinal. E o pai dela era assim, ele precisou dele era na hora. Na cabecinha dela, ela olhava a diferença social dela pros amigos, né? Ela nunca formava. O pai dela era assim, você pedia pra ele eu preciso de remédio, dinheiro pra remédio. Ele dava um jeito. Só uma vez ele falou que não tinha. Mas assim, quando era pra dar aquela pensão ali corretamente todo mês, ele não foi presente. E aquilo fez falta pra ela. Hoje eu não sei como que tá o coração dele, como que ele tá sentindo, mas ele sabe que fez falta. Porque se ela tivesse pelo menos dinheiro pra ela sair com as amigas e gastar, ela já não sentiria tão mal, eu acho. Veio o sentimento de culpa quando tudo aconteceu sobre você, assim, você se sentiu culpada? Veio, porque a pior coisa aconteceu, não sei se eu já mencionei isso pra você. Ela saiu na quarta-feira, muito estranho, ela saiu na quarta-feira com um rapaz aí na cidade que acho que aliciava as meninas com droga. E saiu com esse senhor, acho que tinha 50 anos, não sei. E foi andar com esse senhor, não sei aonde, numa represa, levou jet ski e tudo. Aí a Liara chegou e falou, mamãe, a Rani saiu 10 horas da manhã. Eu falei assim, eu nem tô sabendo de nada. Ela falou assim, ela não volta hoje. Aí eu fiquei ligando à noite, tava com a menina de maior, ela falou assim, não, tia, ela tá comigo. Eu falei, então você cuida dela, que ela é de menor. E se não for pra trazer ela amanhã, vai dar problema. Aí apareceu na porta de casa já. O senhor entrou. Enquanto eu fui pegar o telefone pra dar pra ela
pra dar pro moço ligar pra mim quando ela quisesse sair com ele, porque senão eu chamava o conselho, ó, pegou o braço e ela também sumiu de novo. Isso era quarta-feira ainda à tarde. Então ela que eu tive uma rebeldia nela mesma. Quarta-feira, eu só queria falar. É quarta-feira à tarde, ele fez isso, quarta-feira à noite fiquei ligando, falei com ele de novo. Na quinta-feira, quarta-feira à noite, na quinta-feira ela chegou. Na quarta-feira ela já tinha ido cada noite lá, e na quarta ela chegou à tarde. Aí ela falou assim, eu peguei e fui conversar. Sei que nela tava inchado de usar bala. Meu Deus. Eles deram bala pra ela e ela também queria, lógico, não foi só por ele, né? E ela usou bala até que ela tava com o rosto inchado. Ela deitou e ficou caladinha lá, disfarçando, pra mim não ver. Aí eu peguei brigando com a outra no telefone, porque a Rania tava depressiva, sozinha em casa, e a mais nova só na casa da tia lá embaixo. Só que tia lá embaixo que ela gostava de ficar com a prima, a primeira da idade dela. E aí eu danando com a outra pelo telefone e ela ficava assim... Aquilo, eu tava cheio de problema, tudo bagunçado, eu nervosa. Aí eu dei um grife com ela. Cala a boca. Eu perdi o controle tão feio, quase que eu fui lá e enforquei ela. Falei pra ela que não queria maloqueiro, vagabundo, drogado na nossa casa. Foi horrível isso, hoje eu não lembro, hoje eu não gosto nem de lembrar. Eu falei pra ela assim, Rania, eu não quero drogado nessa casa. Você caça seu rumo, então você vira gente. E a gente já tá doente, e ela tava depressiva, que tava doente. A gente, nossa, ninguém repita isso, por favor, foi horrível. Aí a Laísa falou assim, eu peguei um sapato, aí ela, mamãe, não me jogue esse sapato, por favor. Nossa, gente. É uma coisa que, se eu pudesse, eu jamais lembrava. Esse negócio a gente não esquece, né? Aí eu peguei, a Laísa veio lá do quarto e falou assim, olha, deixa minha mãe quieta. Minha mãe tá passando mal. Aí dalou com ela também, ela ficou quietinha. Quarta-feira, na sexta, ela sábado ela fez isso. Você tava no trabalho? Não. No dia que ela fez? À noite. Meia-noite. Você tava dormindo. Eu tava com a minha mãe. Minha mãe tinha dado um parto, tava em observação. Aí no sábado, ela... Foi tão estranho, assim, o tanto que eu tive aqueles avisos. Você teve, assim, aquele sentimento que ia acontecer? Mesmo. Sonho. Teve um dia antes de... É como se ela estivesse um mês antes de acontecer, ela tava lá, eu deitada, ela jogou no portão do fundo, de madrugada, gritando Liara pra me acordar. Hoje, eu lembro da voz dela, ela fala assim, Liara! Ô, Liara! Eu lembro direitinho ela gritando. Sabe que eu dormindo, continuando de manhã, sabe o que veio na minha cabeça? Logo eu vou parar de ouvir essa voz. Do nada, assim. Eu levantei da cama, não vou parar. E eu fiquei assim, pensando, já começou, sabe? Eu já tava tendo sonhos, assim... Porque desde que o caso que a Liara nasceu, foi uma coisa estranha. Liara, eu pensava em operar com 2 filhos. Quando a Rania nasceu, eu fui pro centro materno, porque eu já tinha perdido os 2, foi negócio de gravidez de risco, né? Aí quando eu cheguei lá, eles me deram já o encaminhamento para operar quando eu tivesse 45 dias. Quando eu voltei, estava em reforma. É porque não era para ser. Eu sem dinheiro para operar. Fui no Nossa Senhora de Lourdes. Marquei que lá marcava, não sei se ainda marca. Fui mesmo lá na consulta, marquei, saí de lá com o dia certo, internar, com o que tinha que levar, o material, encaminhamento completo. Quando foi para julho, isso era março. Em abril eu ia no dedilhar. Aí eu pensava assim, gente, será que aquilo não conformava eu ter mais um filho daquele homem? O homem tinha feito tudo besta, tinha mais filho no mundo. A Laísa era mais velha, ele já tinha um monte de filho depois a Rania era mais velha. E ele já tinha um monte de filho depois da Rania. Não me deu valor, eu grávida dele. Aí foi onde eu decidi não querer ele mais mesmo, né? Aí eu peguei, fiquei sem acreditar que eu tava grávida de novo, né? Mas aí eu comecei a pensar se talvez Deus me dando essa, porque uma das duas vai pôr. Você sempre tinha um sentimento de morte. E aí eu pensava assim, uma das duas vai me deixar, não era pra Liara ter vindo, e a Liara nasceu bonitinha, engraçadinha, inteligente também, a Liara. E as duas ficou coladinhas. E as outras nunca tiveram nenhum tipo de trabalho? Não. A Laísa bebe. Ela gosta de bebida. Mas ela não trabalha na escola, nem não foi de brigar. A Rania até brigava, se deixa. Mas a Rania também, mas assim, a Rania foi depois dos 11 anos, depois do porque foi um abuso. Né? Foi depois do abuso que desencadeou essa sucessão de comportamentos dele. É como se ele tivesse gerado nela uma revolta, porque é revoltante. Ela começou a trabalhar nessa fase. E aí depois ela
Eu olhava as 3 brincando assim, eu pensava, meu Deus, será qual das 3 que vai embora? Deixa não. Igual eu te contei, nesse dia que aconteceu isso, ela falou assim, mamãe, a minha avó foi pra almoçar lá. Aí eu falei assim, Rania, por favor, o almoço dela sai caro demais. Ela queria tomar show, eu tava tinha trabalhado até meio-dia. E eu passando mal, eu tava com bradicardia nesse tempo, tava tratando. Ela até falou assim, se a minha mãe morrer, que eu me mato mesmo. Cada exame que fazia, o batimento tava diminuindo. Era o atenolol que eu tomava. Até eu mesmo tirei esse conta própria. Reparti, hoje eu tomo de vez em quando um pedacinho. Aí eu falei assim, ela falou assim, ixi, se minha mãe morreu, eu abri no exame lá, eu falei assim, meu Deus, é outra coisa. Aí ela falou assim, nossa, se minha mãe morrer, que eu me mato mesmo. Então ela já tinha esses pensamentos. Qualquer problema, eu queria se matar. Porque assim, a filha dela, ela achava que a solução era morrer. Aí ela falou assim, eu pensava assim, não tem como, né? Eu comecei a pensar, ela tá falando tanto isso ultimamente. Aí ela calou, que é o último ato dele. É para os pais prestar atenção, porque o último ato que eles fazem é calar. Ela calou. Eles falam. Fala, de repente cala, diminui a E brincadeira. tem alguns que não falam, né? Que ficam silêncio. Não, ela ficou silêncio muito nos bolsos, ficou com muito silêncio. A gente foi lá na praça, ela caladinha, assim, caladinha. Aí nesse dia, Bem no mundo dela. não dava moral pra ninguém, conversava. E eu fui notando aquilo, aí eu comecei a ficar já mais de olho nela, né? Nos últimos meses, uns 2 meses. Aí quando foi um dia eu cheguei, ela falou assim, mamãe, vamos na minha avó almoçar esse dia. A gente foi. Lá minha mãe queria que eu mudasse os quartos todos de lugar, 6 quartos, porque eu vou pra cá, e eu tremendo, passando mal. Fiquei afogado com a minha mãe. Minha mãe tá passando mal, vó. Nossa. Aí saiu de lá nervosa com a minha mãe. Aí foi embora, e aí eu ainda fui conversando com ela no caminho, passou um vendedor. Aí eu peguei e falei assim, moça, eu tô querendo fazer os meus próprios pra vender. Eu tava com plano pra fazer Você sempre teve o plano assim, de ter sua coisa, mas não seu tinha como naquele negócio, né? tempo, né? Naquele tempo não tinha como nem começar. Aí ela me falou assim, mãe, você só fala, você nunca começa. Você vê que ela tava ali com agonia da situação financeira que tinha, né? Aí chegou em casa, falei, eu vou dormir um pouco pra ver se eu paro de tremer. E você, mãe, quer que eu arrume a casa? Você é bom, filho, pode deixar, quando chegar eu dou uma limpada no quintal, no banheiro, que era sempre eu fazia isso no sábado. Aí ela falou assim, eu vou tomar banho, mãe, ela vai sair. Aí eu falei assim, ela falou assim que ia sair, que ia pra Nerópolis, numa cavalgada, e que era aqui. Eu falei, aqui não tinha. Aí depois ela me mandou uma mensagem, mãe, é Nerópolis mesmo, pouco escondido não, viu? Ela foi. Só que ela falou assim, mãe, pensa meu cabelo, só que eu acordei. Tava arrumando pra sair. Eu achei muito estranho, muito triste essa história, porque a hora que ela sentou, igual nós aqui, que ela sentou assim, virou o cabelinho pra mim, tava pegando aqui. O cabelo era só encaracolado. Aí ela falou assim, eu olhei, a hora que eu peguei o pente, eu lembrei de uma história de quando eu tinha nem a Liza direito. Ela tava grávida da Liza, e uma mulher me contou que a menina dela tava internada, e ela foi e penteou o cabelinho dela, lavou e penteou. Só que ela acabou de pentear, a menininha piorou, 6 anos, e foi pra UTI e faleceu. Uma amiga minha lá da fábrica que eu trabalhava. E a hora que eu peguei o peito, eu lembrei da história da senhora, que eu nunca mais tinha visto. Peguei, tô penteando o cabelo dela, tentando tirar isso da cabeça, e lembrando da mulher me contar que ela penteou o cabelo da menininha. Aí eu falei assim, tá bom, minha vez, passou creme demais, vai acabar com o seu cabelo. Ela não falou nada. Aí ela chegou na sala, eu falei, tá vendo aquele quadro lá? É um quadro das 3, na escada. Eu falei, eu vou fazer um quadro daquele, na mesma escada com vocês 3 agora. Ela falou assim, vai ficar bom. No olhar dela, eu entendi que ela não ia esperar. Ela falou assim, vai ficar bom. E eu vi que ela não esperava. E você via tristeza. Aí eu mostrei um dinheiro pra ela que eu tinha guardado, que era 1 hora extra. Que eu tava guardando pra comprar um celular dela, que ela tava sem celular. Ela não parava no celular. Eu dava o celular, era 1 mês. Dava outro celular, era 2 meses. Nunca passava o celular dela. Era dar e ela quebrar. Aí o que ela fazia? E ela falava que ela ia suicidar e por enforcamento e ia filmar. Ia pôr filmando ao vivo. Ia colocar o vídeo no Instagram. E Deus não deixou ela ficar com o celular. Não tinha celular. Aí no dia que nesse dia eu chamei ela e falei assim, minha filha, olha aqui pra você ver, ó. Você vai hoje sem celular, porque se eu te der o meu, você vai estragar, ele também vai ficar eu e você sem. Que ela tava usando o meu, ela colocou um GB, um WhatsApp GB no meu pra falar com as pessoas, era horrível. Eu tinha dó dela, mas não parava. Aí eu peguei um dinheiro lá, era R$400, se eu não me engano, mostrei pra ela. Os 400 que comprou, que ela usou pra pagar umas coisas no funeral. E eu peguei e falei assim, Rania, olha aqui o dinheiro, a mamãe tá guardando esse dinheiro aqui pra pegar o 13º e comprar seu celular, mas agora você tem que cuidar, porque senão eu não aguento ficar comprando celular pra você. Todo o dinheiro que eu pego é PIS, é 13º, tem que comprar celular. Só pra ela. Aí ela falou assim, tá bom. E chegou, saiu, eu tinha um dinheiro no bolso, peguei o dinheiro pra dar pra ela. Ela falou assim, não, você tá apertada, deixa. Eu falei, Rania, leva você pra ficar perto dos amigos sem dinheiro é ruim. Ela falou assim, nada, mãe. Depois todo mundo bebe lá, ninguém liga pra isso mais não. Eu falei, você vai beber de novo, Rania? Aí a hora que ela ia saindo,
Eu ainda falei pra ela, falei, minha filha, cuidado com aquele negócio de bebida e droga, porque eu tô sempre passando pela minha cabeça a história de uma amiga minha ali embaixo, o menino dela, chamaram ela de madrugada porque o menino tava com overdose, morreu na rua, na festa. Não deixa eu passar por isso não, Rania. Esse dia foi o dia que eu mais pensei nisso. Aí ela foi com essas meninas, eu fui lá na minha mãe avisar que eu ia, porque ela não ouvia direito, né? Quando eu voltei, que eu avisei pra ela que eu ia dormir lá, que ela não abriu o portão pra mim. Quando eu voltei, ela tinha ido. Ela, mãe, eu vou lá pra Jéssica arrumar. Ela foi pra mim me dar tchau. Já por isso. Você acha que ela foi pra se Foi pra mim despedir de não você? pra não me dar tchau, ela. Porque se eu fosse esperar ela e tá indo, ela ia falar, ela não ia ter coragem. Aí eu fui lá na minha mãe, de lá já saiu pra casa da amiga pra aprontar, né? Fizer maquiagem e tudo. Aí eu cheguei, tava a casa vazia. Aí ela começou a mandar mensagem. Mamãe, posta aí pra mim uma foto. Mamãe, posta essa frase. Mamãe, posta um vídeo dela cantando, como eu te falei, a música da Bebe, com as duas amigas. Aí eu pensei, eu peguei a vassoura pra varrer a casa, a hora que eu olhei, eu falei assim, sabe que esse menino vai fazer besteira hoje? Não é? Tá postando bem demais. Eu postava os E ela stories não, dela. mas ela não era de postar tanto assim. Não, ela postava, e logo ela tirava, postava outro. Não deixava igual a gente 24 horas, mas ela tirava. Esse dia ela mandou postar 3 ou 4. Aí eu pensei, sabe que você não ia fazer besteira, não? Sentei na cama, pensei, fiquei pensando, depois pensei, Deus não vai deixar, não. É excesso de fé que eu tive, porque eu tinha que ter ficado em casa. Aí fui pra igreja, quando chegou lá na missa, eu ajoelhei, fiquei querendo chorar o tempo todo, ainda falei com Deus ainda. Essa parte que eu nunca entendi, por que que eu fui tão avisada assim. E eu falei assim, Senhor, sempre que eu falo isso eu choro. Se eu falar assim, você já deve estar acostumado com isso já. Aí eu falei assim, Senhor, eu vim aqui hoje só para ficar aqui. Eu não vou louvar, eu não vou glorificar, eu não vou fazer nada. Eu quero te pedir apenas que o Senhor afasta de mim o cálice dessa dor, que eu estou na minha cabeça, porque eu vou te louvar de coração aberto se o Senhor me livrar dessa dor. Eu não quero perder uma das minhas meninas. Eu sei que uma tá indo embora. Porque você tinha aquele sentimento. Eu falei assim, eu sei que uma tá indo embora. Te avisar É estranho. todo o tempo. Eu ajoelhei lá, passei a missa quase toda ajoelhada, com o olho cheio de lágrimas, querendo chorar, e não fiz nada. Levantei de lá, fui pra casa, ela já tinha ido, a Laís estava na casa dos amigos lá, achando que Você que descobriu, você que não, chegou. eu não, nem lá fui. As pessoas que te deram notícia. Não, a Laís estava na casa de um amigo dela assando carne. E aí a Laís resolveu ir embora e ia dormir lá. E amanhecendo lá, deixei. E a Laís resolveu ir embora, do nada. Não, vai embora, vai embora. Então a Laís viu aí que tá passando toda. A Laís tá E como a Laís tem TDAH. Ela ainda viu isso. Aí a Laís chegou e viu ela lá, aí tinha um portão escuro, ela apagou todas as luzes, trancou 2 portões e ficou lá. Subiu na cadeirinha, colocou na pilastra daquela redonda, tinha um ferrinho pra cima. Ela pegou uma correia de tanquinho que ela mandou eu guardar uns 2 anos atrás e passou no pescoço. E depois ela tentou sair. Primeiro ela fez mutilação no pulso, depois ela foi, subiu na cadeira e tentando voltar atrás. Isso que me doeu, porque ela tentou voltar atrás, né? Ela colocava a mão pra trás e lá, a hora que eu cheguei, tava tudo sujo de sangue. O negócio que ela pegou pra tentar segurar, eu acho. Ou ela forçou pra morrer logo, sei lá, fiquei espaço na cabeça desse povo, né? Aí a Laísa chegou, entrou no escuro, ela tem medo de tudo. Aí ela entrou no escuro, mexendo no celular pra não ver, abriu o portão, abriu a casa, ligou a luz da área, ela viu ela lá. Aí ela falou assim, ih, Rani, já tô aqui, não precisa, você não vai me assustar não, já te vi aí. Ela achou que ela tava brincando. Ela sempre estava lá, isso que ela tem medo. Ela gostava de atentar os outros. Aí a hora que ela viu a Laísa, que a Laísa viu ela assim, ela falou assim, a Laísa falou com ela e foi pra geladeira. A Laísa pegou um copo de água, foi lá bebendo e viu ela lá. Ela falou assim, mas não mexeu. Por que ela? Olha, sai daí. A Laísa, gente, alguém matou a Rania. E a Laísa começou a ligar pra mim. Eu nunca desligava o meu celular. Nesse dia que ela desligou. Ela nunca ficava sem internet, ficava tem plano. Esse mês ela estava sem internet, só usando Wi-Fi. Como ela ligava de internet, eu não atendia. Aí eu deitava lá. E tudo que chegava no meu celular era morte. Fui mexendo no Facebook, era caixão pra lá, caixão pra cá, e o meu irmão vai e manda um vídeo. De um povo lá, todo mundo infartando. Uma música triste, um povo infartando. Eu falei, não, vou desligar esse trem. E desliguei e fui deitar. Aí eu não conseguia dormir. Quando meu sobrinho correu, acho que ela ligou pra ele vir, ela sempre ligava pra esse bebê. Ele vem da raiz, meia-noite. A hora que ela ligou pra ele, ele saiu correndo.
Eu conversando com ele, ele falou assim, ali, Tiana. Eu correndo, aí eu falei assim, ela já tinha avisado. Ele tem um irmão que é meio velho já, meus filhos tem uns 40 anos. Ele é meio custoso, aí eu falei assim, capaz que o irmão dele foi preso, aconteceu alguma coisa. Eu falei, eu vou ligar pra Laís pra perguntar. E ligo pra Laís na maior, não sei se lembra que ideia. Igual o filme, igual o sonho que eu tinha tido com ela, com a freira no quintal. Igualzinho a voz dela. Eu sonhei que a freira tava andando no quintal e eu queria assustar elas, corri pro quarto pra ficar com medo. E ela lá me gritando, mamãe, vem aqui, a Liara quebrou a cabeça, ela morreu. Então foi igualzinho. A hora que eu peguei o telefone, que eu liguei pra ela, eu falei assim, Liza, aí ela falando, gritando, mãe, vem aqui em casa, mãe. Alguém fez umas coisas com a Rani aqui, tá tudo bagunçado. Ela não sabia nem falar. Meus filhos já tinham ido pra lá, que já ia voltando. Eu lembro, sabe, porque eu lembro tanto que eu me deu, tipo, de uma dormência, eu não importei. Você ficou sem ação. Eu não importei. Aí eu saí correndo e falei assim, mãe, é lá em casa. A mãe surda, tadinha. Mãe, eu vou lá em casa, espera aí. Saí correndo com roupa de dormir, chinelão da minha mãe. Quando eu chego lá no portão, meus filhos iam chegando. Aí ele falou assim, Tiana, a Rani tá lá, ela apontou, enforcada lá. Aí eu falei assim, Alex, chama a ambulância. Aí ele falou assim, não, Tiana, ele tinha uns vizinhos de frente, muito bom pra minha mãe, muito bom pra nós. E ele queria chamar lá, pra levar ele na delegacia, ele tava sem carro. E eu falei assim, não mexe com esse povo não, depois do Nadir passa mal, vai pôr culpa. Não é que foi maldade, sabe? Eu não sei nem que eu não queria que ele chamasse, pra não assustar a senhora lá, que é diabetes, até faleceu também, coitada, muito boa pessoa. E ele foi chamar, a hora que ele falou assim, eu falei assim, mas não, procura outro amigo seu. Ele saiu andando, eu fui atrás dele pra rua. Você não viu nada? Não, eu não importei. Sabe o que eu pensei na hora que ele falou assim, já morreu já? Direitinho, já morreu, não tem o que fazer. Não, eu olhei pra cima e pensei assim, então eu não sei aquela mãe agora que foi só falando por causa do filho. E como ficou Desse jeito que eu pensei na hora. a Analice depois desse dia? Porque quando eu te conheci, né, no nervoso você sorria. Eu tava com depressão. Eu tava tratando, eu vi isso, mas minha mãe que trabalha O tratamento psicológico foi fundamental para você? Foi ótimo. Muito boa psicóloga. Eu tava precisando realmente. Foi porque ela foi atender a Liara. Parece que a escola mandou a Liara, encaminhou a Liara, eu fui levar a Liara, ela falou assim, Alice, quero te olhar. Aí eu fui conversar com ela. Alice veio aqui, eu entrei lá dentro, eu conversei com ela. Quando ela tocou no assunto da Rani, ela falou assim, eu sinto muito, você tem que ficar comigo. Eu fiquei com ela. Eu gostava, sabe? Mas foi um tempo crucial para você. Foi ótimo, foi uma coisa assim, que resolveu bastante. É igual você viu lá, eu tava ficando doida. Rindo do que não era graça. Eu contou que a minha mãe faleceu rindo, não foi? Mas eu acredito que assim, o nervoso faz isso, porque tem pessoas que choram compulsivamente e tem pessoas, igual eu fico brincando, né? Falando, nossa, eu tô rindo de nervoso. Nossa, o meu marido ficava bravo falava com, gente, não é hora de rir, não. Falava, eu não quero rir, não sei porque que eu tô rindo. Então aí ela entendeu, a psicóloga realmente ela entendeu, né? A capacitação dela ajudou ela a entender que aquela risada não era normal. Aí ela começou a trabalhar o assunto. Você sofreu preconceito na época, porque assim, ó, cada tipo de morte é uma morte, né? E assim, o fato do suicídio tem um peso muito grande, porque o martelo da sociedade, ele é muito acusador. Ele julga muito, né? As pessoas querem ser Deus, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Falaram da minha Você sentiu esse peso? Senti muitas vezes. Teve uma pessoa na porta da minha casa falando, mas vocês sabem que ela vai pro inferno, né? Falou inferno ainda. Aí eu falei assim, você sabe que você não sabe de nada, né? Quem sabe é Deus. Você mandaria um filho seu pro inferno? Deus é amoroso, ele vai mandar? Fica esperto. Lá, xingou esse rapaz todinho, senão esse cara não voltou mais, não. E foi assim, porque a sociedade acusa, as pessoas falam assim, nossa, foi isso, nossa, o ambiente pesado, as coisas assim, então você a cerveja que ela deixou beber na casa, foi, você escutou muita coisa, porque assim, o pai era sua. Não, eu sei que a gente falou. Até uma vez uma mulher no Facebook foi lá e comentou, a professora da escola da Rania colocou uma postagem no falecimento da Rania pra mim, um vídeo. Aí a mulher comentou assim, tá vendo? Se você corresse menos atrás de homem, falou pra você hoje. Há uma mulher que ela já foi ex do Mauro, eu morava com ele, eles tinham separado. Ela tentou separar, a gente não conseguiu. Aí arrumou um perfil falso,
Fui lá e coloquei. Aí eu coloquei sabendo que era ela, mas quando sabendo que era ela. Você se sentiu diante dessas acusações? Elas te jogou muito para baixo? Não, eu tinha um pouco de Você conhecimento sabia de religião. filtrar? Eu tinha um pouco de conhecimento de religião. Eu sei que Deus é muito amoroso. Esse negócio de vai pro inferno. Quem falou? Hoje, a Analice daria qual conselho? Porque assim, no país inteiro está acontecendo isso a todo tempo e a todo momento. Não pode ser divulgado, porém está acontecendo. Hoje, qual o conselho que você daria para um pai, para uma mãe que está passando por essa situação, ou até mesmo um conselho, Analice, dos sinais que eles vão dando ao longo da vida, sabe? É o primeiro que eu observei, que eu acho que eles deviam observar, é criança inquieta. Criança que parece que o dia tá ruim, parece que o rosto deles conta que o dia tá chato. Você acha que o humor deles muda muito rápido? Alegria, brincando, de repente quieto, fala assim, não, hoje tá ruim. Eu nunca tinha visto criança fazer isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser observada. É outra coisa também. A criança bandeou rapidão pro lado errado, de uma hora pra outra alguma coisa aconteceu. Não é assim do nada que a pessoa vai conhecendo ali uma pessoa mais mala e vai enfiando a cara e levando só um amigo pra dentro de casa. Tem um motivo, tem um gatilho. Eu acho que teve, assim, tem alguma coisa. No caso da Rania foi isso que aconteceu, né? Com os 11 anos, o abuso sexual. O abuso sexual. Mas já tem muito. Eu tenho muita coisa que ela fazia, assim, que eu sabia, que eu tinha que ter. Hoje eu vejo que eu tinha que ter acreditado que ela faria isso. Você tinha que ter acreditado nos sinais que ela te deu, porque a gente já fez nada. Não, não, eu achava que era modinha. Fulano tava se cortando, ela queria se cortar. Fulano tava falando de se matar. Isso foi assim, fenomenal que você disse, porque assim, o pai e a mãe pensam que é modinha. Eu achava, tinha a minha mãe também que falava, tinha a Liza que falava assim, mãe, isso aí é modinha, não tá com preocupa não. E eu sempre levando no psiquiatra. Eu levei no psiquiatra e pedi pra ela sair da sala. Ele falou pra mim assim, mãe, quando corta, é o último fase. Toma cuidado com ela. Aí me passou um exame pra ela de cabeça, né? Um ECG lá. E ela não quis fazer, disse que não tinha problema de cabeça. Eu tinha alguma coisa que eu queria ver nisso, né? Eu não fiz. E aí, por situação financeira, eu não segui pro tratamento psiquiátrico. Porque você não tinha condição de pagar. Era R$80 por mês só. Só que você não tinha. Não sobrava pagamento, porque ela estava desempregada. A gente pagava meio salário de aluguel. E eu ganhava um salário pouquinho, nem meio, né? 1,5. Até isso é muito precário no Brasil, a saúde pública, né? Eu conseguiria tratamento para ela, mas demorava. Porque tinha uma fila de espera. Eu coloquei o nome lá, dei encaminhamento lá, mas eu falei, não quero fazer particular porque é mais rápido, né? Eu sabia que ela estava porque ela estava gritando socorro. Eu senti que ela estava precisando, pro doutor me chamar e falar isso, a diretora da escola me chamar e falar que estava perigoso. Aí ela falou assim, não tia, minha mãe não acredita não. Eu falei assim, Rania, acreditar eu acredito, mas eu acho que não tem motivo. Que motivo você tem saúde, você tem mãe. Não sabia a gente tem problema financeiro só. Tem lá me brigando dentro de casa. Eu tento ser melhor pra vocês, eu deixo até acontecer coisa em casa que eu não queria, pra vocês não ficarem tristes. Eu faço o possível pra vocês verem felizes. E eu vou te levar no hospital pra você ver as pessoas doentes. Eu repeti pra ela. Tem um dia que eu falei que ia cortar a testa dela. Ela cortasse um braço da minha vida. Então acontece muito isso. É uma coisa que eu aviso, que eu falo assim como aviso pros pais. Se a pessoa começou a se cortar, a automutilação é grave. E hoje o conselho que você daria, igual agora, né? Recentemente tive notícia de uma mãe que devolveu a filha da mesma forma. Então a mãe está no começo. Então, qual conselho que você daria para essa mãe nessa caminhada? Porque você já vai para 4 anos do seu luto. E eu sei que veio o sentimento da culpa, eu sei que veio a acusação da sociedade, muitas coisas aconteceram, você mora numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Muita gente falando que era por problema financeiro, que a gente estava passando muito mal da situação, até exagerava, porque eu sempre trabalhava, exagerava muitas coisas. Tipo assim, o básico não faltava, mas elas não podiam luxar. Eu tinha viagem igual antes, porque eu era sócia de uma empresa. Então, essa empresa obrigava a ficar 12 horas no serviço. E eu saí de lá com 3,5 salários para mim ganhar um salário mínimo em confecção dos outros. Por quê? Para ficar mais com elas. Para mim, eu tinha pode sair de serviço 5 horas da tarde. E aí eu saí. Então, o dinheiro que eu peguei lá dava para ter terminado o meu curso, vivendo bem com elas.
né, formado, já tinha vaga para mim na prefeitura, o prefeito já tinha falado que você era pai e mãe, né, Aí o que eu fiz? Eu apavorei, fui comprar uma loja de variedade e essa loja só me deu ré. Foi só o fiadão e foi isso, foi aquilo e eu só fui caindo. Aí eu tive que parar o meu curso, o futuro que era melhor para elas foi cortado, as viagens de Caldas Novas o tempo todo, até porque minha irmã não existia mais, que ela sempre queria a gente fazer viagem junto. Então foi só a vida delas Então mudou de foi um lado assim, para o outro, uma sucessão de coisas que insucesso, uma sucessão de insucesso que levou ela ao ápice da dor. Aí perdeu a minha irmã, que era criada no colo dela. Depois aconteceu, 6 meses depois da minha irmã, aconteceu isso lá na casa, que ela foi violentada. E depois ela ainda teve esse problema que eu tô te falando, que a situação financeira piorou. Aí veio namoradinho. Esse tempo ela tinha acabado de terminar. Ela tinha acabado de terminar o namoro dela. Inclusive, o rapaz faleceu 5 meses depois dela. Rapaz. Ele era meio mal também. A polícia deu um fim. Eu vi falar que foi a polícia, não sei. Se foi a polícia ou se foi alguém que foi lá, não sei. Sei que eu fiquei sabendo que ele não era um rapaz muito ideia. Rapaz legal, eu gostava muito dele, mas infelizmente acabou assim, né? Mas teve muita coisa que ajudou ela. A sociedade com falação em cima dela. Não deixa minha filha andar com fulano. Eu ensinei. Eu fui na casa de uns 3. Por que você não quer deixar sua filha andar com a minha filha e ainda tá falando mal dela, como se ela fosse excluída? Você tem direito de não deixar sua filha andar com a minha, é seu direito, mas você não tem o direito de falar mal da minha filha. Não é uma coisa feia da menina, eu falava que ela era custosa, realmente, ela tava terrível. Ela estava numa fase difícil. Mas era uma pessoa muito boa. Ela era carinhosa, ela era inteligente, ela era alegre. Assim, por fora ela era alegre, né? Só que por dentro estava sangrando. É onde eu te falei agora há pouco sobre a ferida exposta a sangrar, para as pessoas verem o quanto dói. Então agora me fala um conselho para essa mãe, para esse pai que está no começo do processo. O que foi bom para a Annalise? Porque assim, o luto ele não tem forma. O que é bom para mim não é bom para A você. primeira coisa que me ajudou bastante foi o primeiro dia que ela foi sepultada no domingo. Na segunda, o tio dela chegou lá em casa e falou assim, o irmão do pai dela, falou assim, ele trabalha na prefeitura. Ele falou assim, a psicóloga quer te ver agora. Lá embaixo, lá em não sei onde. Eu peguei e desci. Até no pé, lá onde estava a enfermeira. Desci, chegou lá, aí tava atendente, tava outra amiga minha, todo mundo lá, eles começaram a me perguntar. Eu falava com elas, contando como foi, igual eu tô te contando o cara isso daqui, e elas pingando lágrimas. E aquilo eu fui Emocionadas. elas estavam assim, tão abaladas, a cidade toda onde que eu passava era aquela. O povo fica, né? Porque as pessoas se sensibilizam. Tem aqueles que vêm com o dedo da acusação, mas tem as pessoas que se sensibilizam com a sua dor. Foi, aí a psicóloga virou pra mim e falou assim, Annalise, você vai esquecer que existe a palavra se. Se eu tivesse lá, se eu não tivesse batido nela, se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse em situação, nada de si. Eles não devem preocupar com si. Aconteceu e aconteceu. O que eles têm que fazer agora? Lembrar do melhor dela e tentar seguir por ela. E hoje é a fórmula da Annalise. Você segue por ela. Não, amor a às vezes a gente ia pra moiaria, em pizzaria, com ela gosta muito de estar andando. Assim. A gente ia na pizzaria, tem uma vez que eu tava comendo pamonha, ele olhou pra mim e disse, meu bem, tô vendo na sua cara, você tá pensando assim, podia estar minhas 3 meninas aqui e esse homem não tá. Não era isso, eu queria que tivesse as 3 e ele, na realidade, né? Mas era muito vazio no começo, muito triste, onde a gente ia tá lá, né? Então eu deixaria esse conselho, seguir a vida, porque não tem como seguir. A gente precisa viver, a gente precisa continuar vivendo. E você acha que uma das fórmulas é esquecer o se. Se eu tivesse, que foi fundamental para você. Ou por quê, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não deixei de fazer? Né? Por que não foi? Por que ela não tá aqui? Dia de Natal, você sabe como que é essa dor. Dia de Natal, você fala, por que a fulana não tá aqui? Por que a Thalita não tá aqui? Exatamente. Na hora que reúne todo mundo, por que aconteceu isso? Isso dói demais. E é muito doloroso, porque para mim, né, a gente olha para trás e fala, nossa, mas se eu tivesse feito isso ou aquilo. E eu respondi esses dias com uma pessoa, foi tão interessante, porque a pessoa, mas você podia ter feito. Eu falei, não,
Eu não podia, porque naquele momento, aquilo era o meu melhor. Então, naquele momento que você estava passando por aquela situação toda com ela, que você brigou, que você correu atrás, que faltou dinheiro, que você largou o serviço, você achou que você estava fazendo o seu melhor. Então, até errando, às vezes, até no nosso erro, a gente está tentando fazer o nosso melhor, né? Só que quando a gente olha para nossa, se fosse hoje, a Gisele não faria aquilo. Mas a gente não tinha a cabeça que tem outra hoje. coisa que eu acho que os pais, no meu caso, deveriam ter feito. Se acontecer, teve droga no meio, tá vendo que chegou drogado, não corro não, deita lá, vai conversar. Se eu tivesse, isso esse sim vai sofrer todos os dias. Se eu tivesse deitado naquela cama e falado, minha filha, vamos procurar um tratamento, você vai sair dessa vida de drogas, que ela já estava dependente ou não? Não, ela não era dependente, ela não usava droga em casa, era drogada de farra. Era que ela estava com as amizades. E é outro ponto que a gente tem costume de dizer assim, a amizade não influencia. Não, tem vezes. Me diga com quem andas que direi tu és. E assim, e o peso da amizade, você pode notar que conforme você vai convivendo com a pessoa, até o seu vocabulário vai ficando parecido com o da E outra pessoa. coisa, ela tinha muitas amigas que andavam com ela que não usavam. Não gostavam de nada disso. Tem uns que danavam com ela, Mas talvez pra ela não mexer na ela fazia esse uso justamente para tampar o E buraco a amizade dela que mexia mesmo com isso, mulher mesmo, que eu lembro, é pouquíssimo, mas eram os homens. Olha, Os homens. Teve uma vez que eles estavam usando droga, maconha na porta de casa, a Laís chamou atenção. A Laís falou, não, vocês fazem favor, porque quem tá ficando falado, tá ficando feio. A Rani não vai usar isso aqui em casa, vocês também não. Aí eles ficaram sem gracinha e pararam, mas já tava ficando assim, estranho, né? já estava Já o namorado que arrumava já era igual. Então, já estava ficando complicado. Por isso que eu estava apavorado de ser um drogado em casa. Eu já estava imaginando naquela situação. naquele momento eu não sabia lidar com aquilo. Eu não acreditava na depressão. Porque se eu acreditasse que a depressão mata, que ela ia fazer isso, que não era frescura, que ela tinha coragem, eu nunca tinha tratado nela daquele jeito. Eu teria colocado ela no colo e falado, minha filha, vamos procurar um tratamento, você não vai mais mexer com essas drogas, nós vamos procurar um remédio para você, nós vamos procurar uma clínica, nós vamos correr atrás. Ia atrás do pai dela, arrumava dinheiro para qualquer um, pedir prestado, para minha mãe. O que uma mãe não faz com filho, né? É igual que, se Deus no universo tivesse dado uma leucemia, eu faria tudo para se curar. E ela estava doente, eu só fiz piorar ela. Entendeu? É onde que eu fiquei no serviço, às vezes eu fico trabalhando, lembrando, eu falo, gente, ela estava doente, eu só piorei ela, eu não... Nos últimos dias mesmo, Só que é como se fosse, porque é uma doença não física. É uma doença da alma. Nela É uma doença da alma. Imagina uma mãe dar um couro feio na filha, trata ela mal, na quarta-feira, no sábado ela assiste. O peso disso. Ela se mata por... Porque eu acredito que piorou mais, além de todo acontecimento no momento, o que piorou mais foi a droga que ela usou. Ela foi para essa festa lá, dizem que lá estava dando bala. Então chegou em casa, E talvez o efeito droga passou, deu coragem também. Não, o efeito passa, a hora que o efeito passa vem a depressão. Porque até o vinho é assim, então o vinho você fica feliz, depois que o efeito passa, você fica ai, que domingo chato, não quer dormir, não quer comer, não quer nada. E ela estava desse jeito. Eu acredito que essas drogas teriam ajudado bastante. Então eu deveria ter lutado, acreditado que ela estava realmente doente e tentado agir sobre o efeito da droga, sobre tirar aquilo ali, né, aquele vício dela. Porque talvez sem o vício seria melhor segurar ela aqui. Narice, eu te agradeço demais, sabe, por esse relato seu de hoje. E assim, que esse relato ajude outras mães a enxergar ou a ver ou a não cometer, né? Alguns erros que você se pontua de erros, né? Eu acho De erros, né? não acreditava e ao mesmo tempo não acreditava. Você entende? Ao mesmo tempo que eu acreditava. E eu quero até fazer, não sei se eu já falei, né, sobre o livro. Eu quero até fazer um livro, mas depois que eu terminar essa faculdade, que está me tomando todo o tempo, eu quero fazer um livro a respeito desses cuidados que eu não tive e outros que a gente me falou aqui, né? Porque tem muita coisa que uma mãe pode fazer para até chegar a esse ponto. E até mesmo, se alguma mãe estiver nos assistindo, alguma mãe, esse vídeo chegar, também procurar você. Porque tem coisa que a gente pode ajudar, a gente que passou, tem a experiência,
E quem tem filho não acredita nisso. E quem passou tem o respaldo para falar. Jéssica Porque diz assim, quem não passou, só acha, eu acho, eu seria assim. Agora você, não, eu passei por isso, aí eu sei como é. E se uma mãe te contar, você vai saber identificar, olha, isso aconteceu aqui em casa também, né? Eles não gostam, eles não gostam de falar, não. Se você falar assim, nossa, a menina parece a minha que faleceu, eles já fecham o cara. É o medo, né? Que a mãe tem. O pai e a mãe têm tanto medo de perder um filho que ele não quer nem imaginar que o filho tem coragem de se suicidar. Eu não imaginava que ela tinha coragem de tanto medo que eu tinha. E aconteceu. A única coisa que eu tinha medo na vida era isso. Eu vou ficar fazendo lei da atração e se a minha menina, depois eu fui ganhar na loteria e perder um filho. Eu pensava desse jeito. Eu vou ficar jogando loteria e depois se eu ganhar eu perder as meninas. Eu sou o trem era assim. O meu cérebro era assim. Você vivia nessa... A Rania faleceu, foi embora e eu não tenho esse medo das meninas hoje. Você perdeu. Liara trabalha em Goiânia, ela pega Uber de madrugada. A sensação tivesse ido embora. Liara pega Uber, vai embora de madrugada. Se eu acordar, eu ainda peço a Deus por ela, mas não tem aquele medo absurdo que eu tinha. Eu tinha medo e eu tinha loucura pra estar perto da Rania. Parece que você trabalhava, eu chegava louquinho pra chegar em casa. Hoje não, elas moram lá. Quase não vou em Goiânia, não é que eu não gosto menos dela. E acho que no ir, eu sentia que ela ia embora. Mas que era isso. Então é isso, amiga. Eu quero te agradecer. Obrigada por esse momento. Obrigada pela sua fala. E que a gente tenha continue, né? Você fala todos os dias que a gente se fala todos os dias. Realmente. Eu espero poder ter ajudado, que alguma pessoa viu e tenha realmente tomado um pouco de cuidado com o filho, né? Porque a gente tem que ter noção do cuidado. Então, eu te agradeço a pessoa. Muito, eu te agradeço. Obrigada. Te amo muito. Agradeço.